Bora lá, mais um ano, mais um BBB. E a gente tá sentindo assim as emoções a cada semana, a cada dia. Então a gente tá tendo aí expulsão, assédio, crimes, homofobia, machismo. Enfim, a gente tá tendo de tudo um pouco nos gabaritos do preconceito, dos crimes. E a gente está tendo uma visão de como é o Brasil. Por quê? Porque o BBB é um retrato do Brasil, é um retrato da sociedade. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre as articulações da Sol dentro da casa. Uma participante veterana que voltou para o BBB e a gente esperava um letramento racial e a gente está tendo um show de racismo estrutural. A Sol e a Ana Paula tiveram um embate. E desse embate foi para um lado, assim, pavoroso. Pavoroso mesmo. Bora recapitular isso daqui aqui. Muda. Você é covarde, você tem medo de jogar comigo aqui dentro. Aí você fica trazendo pautas de outros lugares, pautas de outras pessoas, ao invés de ter um embate real. Entendeu? A mesma coisa que a atual. Se vocês inventam coisas porque você tem medo de jogar comigo aqui. Aí pelo amor de Deus, Ana Paula. Se Tempo. enxerga. Mas, ô Tadeu, olha. Ô, Tadeu, difícil, olha. você sabe Quando que é ela pode se intrometer. Agora, quando é a gente. Por quê? Por ser branquinha? Meu Deus. Por ser rica? Racismo. Por ser não sei o quê? A mesma coisa que eu Por não quê? fiz na briga. Deixa. Recoloquem as vendas e aguardem o início da próxima rodada. Há 10 anos eu errei e há 10 anos agora eu me consertei. Bom, isso é claramente esvaziamento de pauta. Ai, porque a Sol tem os seus traumas do BBB passado dela e tudo mais. Ah, porque isso já tem mais de 10 anos e tudo mais. Gente, ela passou por algum problema financeiro, por algum problema assim que ela não tinha capacidade alguma de... Não tô nem dizendo dela pegar livro e começar a ter um letramento racial, mas de trabalhar isso em terapia, ter uma rede de apoio e antes de decidir entrar no BBB, saber que a maneira como ela se posiciona e a maneira como ela vai falar tem que ser calculada. Ela, em que momento que ela decidiu que ser a mesma pessoa seria benéfico para ela dentro do programa? Assim, então, basicamente, não teve nenhum tipo de... Não vou nem dizer a palavra evolução, né? Mas de um tratamento interno, sabe? De uma ajuda psicológica, de uma ajuda de letramento também. E nesse tempo todo, não teve nada disso. Até porque esse embate com a Ana Paula é estranho, sabe? Porque ela tá em volta ali de pessoas brancas e essas pessoas brancas vão contra a Ana Paula, mas a Ana Paula é vilã porque ela é branca e rica. E os outros que estão em volta dela, que são brancos e ricos também, eles não. Porque eles conseguem ter o mesmo pensamento que ela, então por isso ela se identifica. E aí que isso é muito estranho, muito estranho. E nós temos algumas pessoas que comentaram sobre isso. Bora lá. Silêncio que a Ana Paula vai macetar. Bora, Ana Paula. Ela vai pirar. Misericórdia. Ela vai pipocar aí. Ixi, pesado, viu? A cara dela, Alan. Quem deu essa bomba pra Sol? Ana Paula levantou a mão. Foi a Ana Paula. Meu Deus. Mas é uma massinha, sai. Fiquei muito surpresa no primeiro Sincerão que a gente teve. Ela do nada começou a me atacar, gritar. A gente ter tido nenhuma contenda. Essa pessoa que tenta cavar alguma coisa, tenta criar alguma coisa pra... Isso pra mim, dentro de um jogo igual o BBB, se transforma numa pessoa inútil, porque parece que não quer jogar de verdade. Você sabe, Ana Paula, que a gente teve embate sim. Quando eu briguei com ela, você não veio conversar comigo, você queria pegar as dores dela, tá? Você tem medo de brigar comigo. Medo de Ana Paula. Ana Paula tá rindo. Não sei o porquê. É ciúmes. Ana Paula tá discutindo de olho fechado, botou a ver.
Oh, meu Deus do céu. Agora eu vou pesar o clima, que é minha habilidade, tá? Tá dentro do cerne individual. Não tem a ver com nós sermos julgados como pretos raivosos, mas infelizmente cai nesse lugar porque, assim como o universo é dual, a gente sabe que tem gente preconceituosa pronta pra apontar. É uma situação difícil porque a gente tem um embate de uma mulher preta e uma mulher branca que tá controlada na situação e a mulher preta que tá exaltada. Quando isso cai na Sol, utilizando o reforço de ser preto, como se a Ana estivesse avetando, vai na incoerência do indivíduo, não tem a ver com as pautas. Por quê? Sol tá equivocada. Primeiro porque a Ana não cortou, foi o contrário desde a última vez. E segundo porque ela que levantou essa bandeira. Em nenhum momento a Ana usou privilégios dela para descredibilizar qualquer pessoa. Pelo menos eu não assisti essa cena. Se vocês tiverem visto, por favor, me mande, que eu me retrato aqui. Já a Sol pegou uma narrativa de um grupo preconceituoso que tem muito da polarização política e absorveu de uma maneira que criou um tipo de revolta nela. E aí ela se desequilibra como pessoa, mas isso não tem a ver com ser por ser preta. A gente precisa separar joio do trigo aqui. Eu acho que a Sol é uma pessoa muito querida, muito boa. Infelizmente ela embateu, eu adoraria ver a Sol amiga da Ana, mas a Sol acabou absorvendo de um jeito e tá nesse ciclo. Eu ainda espero por elas se acertarem, sabia? Que poderia somar muito. Eu lembro dela corrigindo uma briga dela com Milena, que eu achei muito pertinente, sobre não ser legal mulheres pretas estarem batendo, essas coisas que eu acho que são bem sensíveis e importantes. E é triste, porque a gente sabe que as pessoas vão julgar a partir do recorte, vão ser preconceituosas, se aproveitar da situação, e outras, assim como a Sol, infelizmente vão esvaziar pautas, né? Bom, é uma situação muito delicada. E às vezes eu fico sempre pensando, se ela não estava pronta, por que ela aceitou? Sabe, será que esse vai ser o único ano que nós vamos ter veteranos? Não sei, porque acredito que, como essa ideia nova dos veteranos foi algo que já estava rodando há muito tempo, ela não deve ter recebido o convite uma semana antes. Né? Não deu tempo de entender as situações, porque parece que é algo muito mais pessoal com a Ana Paula, e aí a gente entra e tenta entender o porquê disso ser pessoal. É uma questão de dores com o racismo e pessoas brancas que a diminuem, que estão lá para relembrar do que ela passou no BBB? Tá, mas por que de forma seletiva com a Ana Paula? Com a Aline não teve? Com as pessoas falando sobre a Ana Paula ser a patroa da Milena? Não teve? Com a Sara? Não teve? Mas com a Ana Paula diretamente teve. É aquilo, né? Será que nós somos... eu acho que não. Talvez a gente seja mais manipulável, influenciável do que a gente imagina, né? Bora lá para outro vídeo. O que eu tô tendo é que a seletiva do BBB foi pautada em todos os pretos que não possuam o mínimo conhecimento de letramento racial. Gente, eu tô muito chocada. É o maior esvaziamento de pauta da história do BBB. Nós podíamos estar falando de pessoas pretas em locais super empoderados, pessoas pretas trazendo pautas de fato, mas o que nós estamos vendo? Esvaziamento de pauta. Parece que eles selecionaram as pessoas que não entendem absolutamente nada de racismo e pediram, por favor, fale bastante de racismo, fale bastante principalmente de racismo estrutural, que você não entende absolutamente nada, e despeje isso lá para poder que isso propague na sociedade num todo, e aí, portanto, você esvazia a pauta da sua comunidade. Porque a sensação que eu tô tendo é essa, é a imputação de um crime a pessoas que não estão o cometendo. Por quê? Todas as vezes que eu falo isso, e nós pessoas pretas também temos que entender isso, que, gente, não precisa de ser preto pra lutar pelo racismo. Quando a gente utiliza esse tipo de argumento, que a outra pessoa branca, que isso, que aquilo outro, a gente acaba esvaziando a nossa própria pauta. Parece que é um problema nosso, e não é um problema nosso. Na verdade, racismo é problema de branco. Portanto, branco tem que resolver. Eu concordo com a Sol, de fato, ela parece ter muitas mágoas. Eu também acho que é um traço de racismo fortíssimo quando as pessoas falam que a gente tá falando muito alto, que a gente tá se estressando, sendo que, na verdade, a gente tá se impondo. De fato, existe isso, o preto não poder se impor, porque, na verdade, ele tá sem educação. Mas não houve isso, aquilo ali.
sabe? Todo mundo que tava vendo o programa, inclusive eu, que sou uma pessoa preta, percebi que não tava vendo isso. Ela não estava respeitando o tempo de uma pessoa. E isso independentemente se a pessoa for branca ou se a pessoa for preta. E eu fico muito chateada com isso, porque isso tudo será utilizado de uma forma muito pejorativa para a comunidade preta. Eu fico chateada, sabe, conosco mesmo, que somos ativistas sociais das causas de pessoas pretas. O quão esse esvaziamento de pauta racial será manipulador para nós, principalmente esse ano, que é um ano eleitoral. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem que começar a criticar a Globo. Primeiro, se a Sol está imputando crime, mesmo que racismo estrutural, a uma pessoa que não está cometendo, gente, por favor, é crime, ela também deve responder. E aí eu fico pensando, sabe, aonde nós chegamos para nós estarmos hoje assistindo um Sincerão, uma mulher preta que está num local de destaque, que é a TV Globo, esvaziando a nossa pauta. Isso é muito triste e isso é proposital. A Globo fez de propósito, colocou pessoas que não possuem. Eu acho que, eu tenho certeza que lá na entrevista era assim, você sabe sobre letramento racial? Não sei. Ah, então você tá convocado, por favor, fale muito de racismo. Gente, isso é um perigo. Tem pessoas pretas que não representam a comunidade preta. Na verdade, elas representam um perigo e isso é muito perigoso. Porque hoje nós estamos tratando do século XXI. Essas pessoas já poderiam ser letradas e não querem ser. Por mais que eu comungue com a dor da Sol, e eu sei que dói. Eu mais que ninguém sei. Ainda mais como comunicadora aqui, que eu falo aqui todos os dias e sei como as pessoas tentam nos invalidar. Mas não é o que tá acontecendo ali, e isso é triste. Porque as pessoas vão pegar aquele tempo ali e vai falar assim, tá vendo? Nem tava acontecendo isso, tá vendo como que vocês utilizam do vitimismo, sendo que na verdade vocês estavam gritando? Isso é um perigo, e eu fico muito chateada. Bom, tem algumas partes que eu não concordo. Primeiro sobre... Ai, gente, minha cadeira faz muito barulho, gente. É isso, vocês vão ter que aceitar. Se não quiserem ouvir o barulho da minha cadeira... faz um pix que eu compro outra. Mas, enfim. Bom, eu não concordo sobre a questão da... É porque parece tanto uma utopia a gente achar que todas as pessoas negras, elas têm um letramento racial e que as pessoas negras vão entender a dor. Não. Tem muito mais Mateus no mundo do que muita mulher... já ia falar Milena, Lumena. E olha que a Lumena era uma pessoa que tinha... um certo letramento racial, uma oratória e noção sobre o tema, mas a gata despirocava completamente. Assim, tinha que é aquele famoso, tipo, a pessoa tá lacrando, militando do nada. Então, a Lumena era o exemplo disso. Não tem uma dosagem certa, sabe? Parece que a gente não vive num meio termo. Entende? Então não acho que a Globo escolheu assim a dedo, essas pessoas não têm letramento racial, porque isso, o BBB é o retrato do Brasil. Existem mais pessoas igual a Mateus, igual a Sol, igual a Milena na nossa sociedade do que pessoas com um letramento racial super envolvente, com um acesso um acesso a esse letramento. Não é vivência, um acesso a esse letramento e as condições para que elas entendam sobre racismo estrutural. Porque eu sei que cada uma delas sabe o que é racismo. Mas será que entendem o racismo estrutural? Porque para algumas pessoas, racismo é só chamar o outro de macaco. Acredite, para a sociedade, isso é racismo. E mesmo tratando como racismo, quando vai para a área área legislativa, criminal e tudo mais, vai como injúria racial. O outro ponto é essa utopia de achar que porque é uma pessoa negra que vai entender. Gente, isso já caiu por terra. Quando era foi me embolei aqui, porque eu ia tentar usar o ano e a idade, eu acabei me embolando, mas porque eu não lembro qual a idade que eu tinha em 2015. Mas 2015 foi basicamente o boom, assim, nas redes sociais, principalmente Facebook, do empoderamento feminino, do empoderamento negro, e das marcas começarem a se interessar bastante sobre o cabelo afro, o cabelo cacheado, sobre skincare, sobre produtos para pele negra. Então a gente teve esse boom e a gente chegava
na militância, no ativismo digital, com uma mente, tipo que as pessoas acham que até hoje que criado mudo é algo do período da escravidão e que não pode falar isso, que CC é cheiro de crioulo. Toma como verdade e vai. E entra dentro dessa, sabe, de algo que não faz uma autocrítica e que não tem uma crítica sobre o que recebe. E isso também é perigoso. Mas eu acho que todas as pessoas vão passar por isso, sabe? Principalmente as pessoas que fazem parte de grupos minoritários, que vão tentar entender o que acontece no mundo, por que acontece com elas, e elas vão receber uma enxurrada de informações e ter um pensamento crítico precisar romper muito com dores, né? Mas, enfim, uma hora acontece. E dentro desse pensamento crítico que a gente coloca que essa ideia de representatividade importa, mas ela precisa ser feita com consciência. Não é porque a gente precisa de pessoas negras dentro da política que a gente tem que colocar qualquer pessoa negra. Não é porque a gente precisa de representantes femininas que a gente tem que colocar qualquer mulher lá dentro. Não é porque a gente precisa de representantes LGBTs que a gente precisa colocar qualquer LGBT lá dentro, tá? E essa ideia que a pessoa, por ela já fazer parte do grupo minoritário, ela já tem uma ideia do que é o preconceito, não é verdade, não tá nem perto disso, porque se vocês soubessem o quanto que tem de homens negros que são transfóbicos comigo e com outras meninas trans aqui na internet, na rua onde eu moro no subúrbio, os olhares, enfim, piadinhas, a gente para pra pensar, porra, mas caralho, tu é um homem negro. Pelo amor de Deus. Tu sofre racismo, tu nunca vai parar de sofrer racismo. Mesmo o mais velado possível. Uma hora a dor bate, você querendo ou não. E aí você se acha tão superior e que tá com um colete à prova de balas, que nada vai acontecer com você, inabalável e tudo mais, ao ponto de achar que pode ser preconceituoso, que pode ser machista, que pode fazer o que bem entende. Gente, ano passado tava aí influencers, MCs, acho que era influencer MC, não sei ao certo, influencer MC negro, fazendo música transfóbica. Ano passado. Então é isso, nem toda pessoa que faz parte do grupo minoritário vai ser uma pessoa consciente. Vai ser uma pessoa que você pode ter por perto. Vai ser uma pessoa que vai estar ali querendo direitos, querendo acessos. Porque o que a gente tem hoje, eu vou falar dentro do meu recorte, o que a gente tem hoje é mulheres trans indo para a política para acabar com os poucos direitos que nós temos. Vocês conseguem entender o quanto surreal é isso? Psicologicamente, eu não sei qual estudo que tem para que uma pessoa tenha esse tipo de pensamento. Não consigo entender. Mas isso sempre existiu ao longo da história. Sempre existiu. Sempre existiu. Pessoas que fazem parte de um grupo atingido diretamente e que replicam esse poder que elas acham que elas têm em outras pessoas. Enfim, a gente vive dentro de um sistema tão sádico que assim, bom, tem um outro vídeo que ela fez sobre o embate da Sol e que ela traz a percepção dela de como é a articulação da Sol e como é a articulação da Milena. E como as pessoas lá dentro, eu acho que aqui fora também, não lembro, mas lá dentro enxergam, né? Porque a Milena teve acolhimento, eu acho que só da Sara, desculpa. Teve acolhimento só da Ana Paula e do Babu, acho que do Juliano também. Porque nem o Breno
Nem o Breno, que tava lá acolhendo a Sol, acolhendo o Marcelo, que não sei o quê. Nossa, esses pobrezinhos. E aí dando lá o seu momento de estudante de psicologia, falando sobre traumas e blá blá blá, mas não teve um pingo de atitude, um pingo de empatia para ir até a tia Milena, sentar e conversar, defender a tia Milena na frente de todo mundo, estar com a tia Milena, acolher a tia Milena. Não teve. Acho estranho, mas tudo bem. Você é a favor da Sol, mas não mostrou-se contra do que aconteceu com a Milena, na verdade, você não é a favor da pauta antirracista, você é contra a Ana Paula. E isso tem uma diferença. Por isso que eu estou falando aqui todos os dias, o tamanho, a extensão do problema quando a gente coloca pessoas não letradas para poder falar sobre racismo. Porque isso é utilizado, inclusive, por um lado que não gosta muito dessas pautas. Nós temos, por exemplo, o Matheus, que é uma pessoa, propagando atitudes, falácias, comportamentos racistas, e ontem mostrando-se contra a Ana Paula sobre o possível racismo que a Ana Paula estaria cometendo. E isso é muito triste, porque aí a gente começa a perceber que, na verdade, as pessoas estão se apropriando de pautas para poder exterminar, tirar do jogo uma pessoa que politicamente eles não gostam. Isso é ardiloso, isso é perigoso, isso é uma coisa que vai para além do jogo. Quando o tempo todo que eu estou falando aqui de estar contra o que aconteceu com a Sol, não é estar contra o posicionamento dela, porque eu encontro uma mulher preta, eu me compadeço e eu entendi o que ela quis falar. Inclusive, eu achei que aquela cena despertou muito gatilho, e especialmente em pessoas que já passaram por isso em algum momento da vida. Só que não foi aquilo que aconteceu, entendeu? Exatamente por não ser aquilo que aconteceu, isso aí vai ser utilizado de uma forma muito pejorativa para a comunidade. E isso é triste demais. É muito chateante, pelo menos eu fico muito chateada quando pautas que, enfim, a minha ancestralidade demorou anos para que desse a mínima visibilidade, hoje ser invalidada por uma pessoa que não é letrada. Eu compreendo as dores dela, acho totalmente válidas e acho sim que ela tem que se curar. Entretanto, gente, o Big Brother faz isso, desperta gatilhos nas pessoas. E eu acho que é uma atitude mesmo de, inclusive, a seleção ser de fato mais seleta. Pessoas que estejam de fato psicologicamente preparadas. A edição da Sol foi muito desgastante, em especial nesse quesito de injúria. Mas eu falo que é muito triste, sabe? A gente perceber o como as pessoas estão se apropriando da pauta para poder invalidar ela daqui a pouco, sabe? Pessoas não letradas esvaziam pautas e fazem que isso aconteça de uma forma super natural. Às vezes ela não tá nem percebendo que tá fazendo isso, mas ela está. E isso é muito preocupante. Eu desejo que ela se cure, porque se você não se cura do que te feriu, você sangra em cima de pessoas que não te machucaram. E isso é prejudicial, em especial pra nós que estamos aqui fora lutando todos os dias com pautas antirracistas, anti-elitistas, enfim. Pra mim não faz sentido você ser de esquerda e não ser antirracista e anti-elitista. E o Fred Nicásio falou uma coisa, e é muito importante isso nós entendermos. Às vezes, pessoas brancas letradas prestam mais serviço do que as pessoas pretas que não são letradas. E isso a gente tem que pensar. Porque às vezes a gente acha que a gente tá tão apegado na nossa comunidade ali, de pessoas pretas, só que na verdade, infelizmente, pessoas não letradas esvaziam a pauta e fazem com que nós fiquemos naquele local de loucos mesmo. Nega maluca, igual as pessoas utilizam esse termo bem pejorativo. É muito triste. Eu não gosto de estar nessa situação contra uma pessoa, mas é uma pessoa que infelizmente não foi letrada o suficiente, não estudou, enfim. É muito triste. Mas, ademais, só pra fechar aqui, era isso que eu gostaria de falar, sabe? Se você tá a favor do que aconteceu com a Sol, mas não se posicionou com o que aconteceu com a Milena, você não tá na pauta antirracista, você tá contra a Ana Paula. E isso são coisas totalmente diferentes. A gente precisa distinguir isso, porque, ora bolas, o racismo que a Sol tá falando é o racismo que aconteceu com a Milena. É o mesmo, é um racismo estrutural intrínseco. Dificilmente consiga provar algum dia. Só que as pessoas, inclusive a Sol e ninguém aqui fora, compadeceu-se do que aconteceu com a Milena. Portanto, a sua briga é com a Ana Paula e não com a luta antirracista. Concordo totalmente. E assim, eu tenho um pensamento que às vezes a gente também precisa tomar cuidado com essa inocência que a gente coloca nas pessoas. Igual o próprio Fred Nicásio colocou uma inocência, uma ingenuidade no Matheus, falando que o Matheus nem sabia quem era a Ana Paula. Enfim, a gente precisa ter um cuidado também com essa inocência, com essa ingenuidade que a gente coloca nas pessoas,
Porque às vezes as pessoas estão fazendo o que elas querem. Às vezes as pessoas não fazem, não querem ter um letramento, não querem ter uma mudança, não querem, enfim, por N motivos. E isso está dentro da esfera do querer. Às vezes a pessoa não quer. Às vezes para a pessoa está cômodo. Às vezes para a pessoa aquilo dali pode ser um benefício. Não dela sofrer racismo, mas dela ser um totem. A gente está vendo isso na política. Vou falar de 2 situações que aconteceram ano passado, dentro do meu recorte de mulher trans e tudo mais. 2 influencers trans jovens utilizaram de 2 assuntos extremamente sensíveis, extremamente delicados, assuntos que sequer deveriam ter sido pensados enquanto uma brincadeira ou marketing. Uma falou que tinha sido presa numa ala masculina, moveu até Erika Hilton para poder, enfim, saber o que estava acontecendo, e outra fingiu que tinha sido abusada. Como isso não vai respingar na comunidade trans? E outra, a gente pode colocar elas dentro desse lugar de inocência, ingenuidade. Ai, porque elas não imaginavam que seria tão grave assim. Às vezes a gente precisa dar um foda-se para isso de, a pessoa não sabia. Porque senão a gente está colocando a gente está, de certa maneira, suavizando aquele erro / crime. E não tem como a gente reclamar sobre pacto da branquitude quando ao mesmo tempo a gente está fazendo a mesma coisa. Quando tem um cara branco que dá 60 socos na cara da namorada e vai ter gente que vai falar porque ele é autista, ele fez isso por conta disso, blá blá blá, e vai ter gente que vai comprar. Aí vai vir um movimento negro e vai falar, olha só, olha o pacto da branquitude. Aí vai vir um homem negro que esfaqueou a namorada, a esposa, e vai ter gente que vai falar, ele tá errado, que ele pague sobre o crime, mas eu não vou vir aqui na internet condenar e animalizar, ou enfim, não vou aqui condenar um homem negro, porque a sociedade já faz isso. A gente está caminhando para onde? Me fala, para onde que a gente está caminhando? Porque um produtor musical branco fez uma atrocidade. E aí as pessoas falam, eu vi o pacto da branquitude. Aí vem outra pessoa, vem um Kanye West da vida, fala que bateu a cabeça, teve um problema neurológico, e por isso que ele se tornou apoiador de, enfim, do que vocês já sabem, né? Apoiador de tudo que ele fez. E aí, gente, a sociedade ela já maltrata demais o homem negro, eu não vou fazer isso. Chris Brown pode bater em 10 mulheres em menos de um ano, que ele ainda vai lotar o show com mulheres negras e homens negros. Porque não querem condenar um homem negro. Esse tipo de discurso também é perigoso, porque não é um discurso crítico. A gente fica num cabo de guerra e uma hora um lado cai, outra hora outro lado cai, e no fim a batalha continua, porque não vai chegar a lugar algum. Enfim, é muito triste isso que está acontecendo. E vou repetir o que eu já falei, não sei se eu falei no começo do vídeo, mas se ela não estava pronta para lidar com isso, se ela não estava pronta para estar exposta a uma possibilidade de retorno ao que ela viveu, porque ela não tinha nenhuma certeza que isso não aconteceria, né? Não da mesma forma de antes, né? Porque, enfim. Mas por que ela aceitou? Entende?
tem certas coisas que não fazem sentido na minha cabeça. E que eu gostaria muito de ter uma resposta para isso, mas não tem. Eu acho que é uma resposta que envolve o social, envolve o neurológico, para a gente entender sociologicamente o porquê acontece isso, sabe? O porquê os nossos são contra os próprios e porquê a gente fica achando que passar pano ou declarar inocência e ingenuidade de pessoas tá ajudando uma causa. Acho que a Sol tem que ser condenado, algo do tipo, ou enfim, não. Só não acho que ela deveria estar ali, como muitos outros participantes, né? Exemplo é a própria Gabi, que já estava falando que porque o Babu encostou em mim. A maneira como é falada. E olha como que essa Gabi tá nessa interação com o Brígido. Gente, isso é um reality. São pessoas que estão ali com ambições financeiras e ambições de exposição. E depois disso, tentar uma carreira, pode ser a mais medíocre que for, mas uma carreira que tenha algum retorno financeiro, seja da pior publicidade possível. As pessoas estão ali com um propósito. E nem por isso esse propósito é positivo, ou negativo, ou neutro. Elas só estão ali com propósito e ambição de conseguir o que elas querem. E pode ser algo muito negativo para quem está por perto. É isso, me fala aí o que vocês acharam. Foi um vídeo longo, um vídeo sensível. E é isso, bora acompanhar o que vai acontecer nesse BBB. Porque assim, tá gabaritando tudo, né? De expulsão a desistência / expulsão de um crime. Racismo, homofobia, machismo. Uma pessoa que possivelmente tem um problema neurológico que nunca teve acompanhamento médico. Tá babado?